Coração de pedra não pega fogo. Por isso do quebrantamento, né, ser tão necessário, né? Tá fácil esse podcast, né? É porque tem muita gente que às vezes nem entende o que é o quebrantamento. Como é que você entende isso em 3 anos? Buscando. É a sede. Quem te gerou essa paixão pelo Espírito Santo? Foi natural, foi o próprio Deus mesmo, acho. O próprio Jesus, porque estava a pandemia, tudo fechado. Em casa. Foi um avivamento, Karina. Em casa. Avivamento é isso, Karina, é paixão por Jesus. A gente tem que entender a diferença de avivamento e evangelização. Avivamento é obra de Deus com a igreja, com o povo. Evangelismo é obra da igreja no mundo. Avivamento é quando Deus se move. Voltem-se para mim. Eu passei muitas madrugadas, muitas. Aí o segredo. Muitas. Então vamos lá. Existem 3 turnos de busca de Deus, 4 turnos de busca de Deus na Bíblia. Tem 2 crepúsculos no dia, às 18 e às 6. Então, o sol se põe no calendário judaico às 6 da tarde e ele nasce às 6 da manhã, de acordo com a Bíblia. Das 6 às 9, você tem um turno de 3 horas. Certo? Vamos saber o seu turno agora, por que você está assim. Das 9 à meia-noite, você tem mais um turno de 3 horas. Da meia-noite às 3, você tem mais um turno de 3. E meia-noite às 6, mais um de 6. Quando o maná descia? 6 da manhã. Quando Jacó venceu a luta com o anjo? Das 3 às 6. Quando ele venceu e ele foi vencido. Nunca parei para pensar nesses. 6 da manhã. Quando Jesus veio andando sobre as águas? 6 da manhã. Qual era o turno dele de oração? 4ª vigília, que dá de 3 às 6. Que hora que Moody orava? Aqui no livro. Dwight Lima Moody, a oração que prevalece, de 4h30 às 7, entre 8 e voltava a dormir. Que hora que Wesley orava? Você já esteve lá? Wesley, já esteve no museu de Wesley? Não. Eu só trouxe sebo aqui. Os meus autores, a maioria são mortos, tem alguns vivos. Meu meio, Reverendo Hernandes Lopes, Luciano Subirá. Muita gente critica pastor Silas Malafaia. Conheço até o tempo de oração dele. Conheço, pessoalmente. A gente critica o que não conhece, o que não sabe. Que hora que Wesley orava? John Wesley. John Wesley orava das 4 às 8, todo dia. Quem ensinou Wesley a orar? Isso aqui você pode achar em sebo. Madame Guyon. Essa é a responsável pela vida de oração de todos. Aqui você vai ler um negócio sobre quietude, que aí eu fiz a bibliografia aqui de Madame Guyon. Ela influenciou Zinzendorf, que iniciou o movimento de oração de 100 anos no início da Revolução Francesa. Enquanto Voltaire e Rousseau influenciavam o mundo com a Revolução Francesa, John Locke na Inglaterra, no início de 1700, a Madame Guyon ensinou o mundo a orar. John Wesley teve um contato com o povo dentro de um barco. E aquele povo se vendeu, eram ingleses e alemães, como escravos. E Wesley, quando o barco estava afundando, ele falou: vocês não estão com medo? Eles estavam orando em línguas. E essa é uma polêmica que eu gostaria de responder depois. Pode perguntar à vontade. Essa sobre o Espírito Santo eu amo falar. Eu não gosto de falar de pessoas. Ou você fala de gente, ou você fala de Deus. Eu prefiro falar de Deus. No caso da Madame Guyon, ou Jeanne Guyon, essa mulher, quando chegar no céu, eu vou falar: você destruiu a minha vida. Por quê? Porque eu, assim, acabou com as minhas séries, com meus filmes, acabou com o meu tempo. E ela me levou aos pés de Cristo. E aqui ela começa o livro dizendo: eu escrevi um livro para quem não sabia ler. E ela foi presa por isso. Olha aqui, você não consegue ler meus livros. Nem minha esposa. Tudo
marcado. Mas ninguém... Isso aqui... Vamos ler aqui, vamos ver aqui. Foi a partir dessas leituras que você foi mudando no sua sebo, forma de olha orar? que exemplo. Assim, perguntaram para Madre Teresa, o que você diz a Deus enquanto você ora? Ela disse, não digo nada. E o que ele diz a você enquanto ora? Nada. O nosso problema é que a gente é viciado em falar e não sabe ouvir. Na realidade, a oração é a mistura da fome de Deus com a sede do homem. Atos 6, versículo 4. Há 2 segredos para o avivamento. Isso você vai ler no livro de Dwight Lyman Moody, que essa história, se tiver tempo, né, tem o avivamento de Taubaté hoje, é o segredo de Moody. Qual o segredo do avivamento? Você ouviu do reverendo Hernandes Lopes. Luz na cabeça, fogo no coração. Atos 6 e 4. Quanto a nós, nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Só a palavra traz a você uma religião. Só a oração traz a você um fanatismo. Avivamento é luz na cabeça e fogo no coração. A oração ela é tão importante, a palavra é tão importante que pôs a oração antes dela. Quando você ora, tudo que você ora, você decora na Bíblia. A Bíblia é o Espírito Santo em letras. Ela é sobre Deus. Mas para você entender ela é por revelação. É só por revelação. As pessoas não vão entender. João capítulo 14, versículo 16, Jesus disse, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará o Espírito Santo. Verso 17, o Espírito da verdade. E aí que está o segredo. Que o mundo não pode receber, porque não vê e nem o conhece. Como é que você vê o Espírito Santo se ele é um Espírito? Mas vós o conheceis, porque ele vive convosco e estará dentro de vós. Você só vê o Espírito Santo, e olha que interessante. Para receber o Espírito Santo, você tem que receber Jesus. Jesus te dá o Espírito Santo. Eu vos darei, mas é o Espírito Santo que te faz amar Jesus. E a hora que Jesus disse, ele falará de mim.